Não deixemos de nos reunir como igreja, como fazem alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais agora que o dia está se aproximando. Hebreus 10, 25. Hoje nós vamos ver sobre a oração mais difícil da Bíblia. Qual foi a oração mais difícil da Bíblia? Foi aquela que o Senhor Jesus fez lá no jardim do Getsêmani, quando ele sabia do que ele ia passar, da tortura no Calvário que ele ia sofrer, desde a sua prisão no Getsêmani, até que por fim ressuscitara. Ele não queria sofrer o que ia sofrer, mas ele disse lá em Mateus 26, 39, o que disse o nosso Senhor: não seja como eu quero, mas como tu queres. Quando a gente entrega a nossa circunstância, quando a gente entrega a nossa tribulação, quando a gente entrega a nossa família, nossa economia, nosso estado de saúde, nossa vida sentimental, o que o coração sofre por querer alguém, quando você entrega o futuro dos seus filhos e você faz esta oração: não seja como eu quero, mas como tu queres, você não tem motivo nenhum para continuar preocupada. Você não tem motivo nenhum para se sentir inseguro. Quando encomendamos tudo para que seja feita a vontade de Deus em tudo em nossas vidas. Romanos capítulo 12, versículo 2. Quando oramos assim: não há nenhuma razão para estar inseguros, pois a vontade de Deus, ela tem 3 características. Qual a primeira? Boa. A segunda? E a terceira? Perfeita. Boa, agradável e perfeita. Então, quando a gente entrega tudo para Ele, Ele vai agir, Ele vai trabalhar, e Ele vai fazer que a nossa situação fique boa. Ele vai fazer que as coisas na nossa vida se tornem agradáveis. E Ele vai fazer em nossas vidas e em nossas famílias uma obra perfeita. Nós podemos confiar nisso e ficarmos em paz, e não viver mais ansiosos, assustados, com medo ou preocupados. Qual o motivo de algumas orações ainda não haver sido respondidas? Na verdade, não existe oração não respondida, pois o não de Deus também é uma resposta. Ai, Senhor, me abençoa com esse trabalho que eu quero tanto trabalhar nessa empresa, nesse lugar. E de repente Deus disse não, porque Ele sabe que ali algo vai prejudicar você naquele ambiente. Ele vê coisas que você não vê. E quando uma porta se fecha, é porque Deus tem outra porta muito melhor para ser aberta. Você precisa confiar nele e aprender a descansar nele. De repente você ia comprar o carro e não deu para comprar o carro. Alguma coisa deu errado e não se concretou, não se concretizou. E você fica como uma criança fazendo pirraça, bufando: eu queria o carro, aí você não compra aquele carro.
Deus disse não. E de repente o carro tinha problemas que você não sabia. Ia comprar um problema que só ia te dar dor de cabeça. E Deus te leva a comprar outro veículo melhor, que vai atender sua necessidade, mais econômico, mais bonito, mais confortável, mais novo, tudo de melhor. Quando Deus diz não, é porque Ele tem outra coisa melhor. E nós precisamos crer nisso. Jesus também, Ele recebeu um não de Deus quando pediu que passasse dele aquele cálice. Uma oração só pode ser respondida com um sim, um não ou um ainda não de Deus. De repente, o filho tem a mesma estatura do pai, mas é um garoto de 13, de 14 anos. O pai não vai dar o carro para ele dirigir, não tem ainda maturidade suficiente, não vai saber fazer o que tem que ser feito. A sua filha, você quer que um dia ela forme uma família, se case, te dê netos e seja muito feliz. Você não quer isso para sua filha? Mas ela só tem 12 anos, está na hora? Não, não está na hora. Tudo no tempo oportuno, tudo na hora certa. A bênção fora do tempo se torna maldição. Então muitas vezes nós fazemos orações a Deus, que Deus diz assim, olha, ainda não. Mais de uma vez na sua vida você vai se sentir como Noé, lá na arca, quando o dilúvio acabou. Como você pensa que era o aroma dentro da arca de Noé? Você já foi ao zoológico? Você já chegou perto das jaulas dos animais? Você tem ideia do que Noé podia estar sentindo ali quando o dilúvio acabou? Noé queria sair da arca, mas Deus disse para ele, espera, a água vai baixar e o mundo inteiro é teu. Entendeu, dona Noé? Entendeu, seu Noé? Às vezes nós queremos tudo do nosso jeito, na nossa hora, é para ontem, é para já, é para agora. E nos tornamos pessoas imprudentes, pessoas até desagradáveis, aceleradas demais, querendo tudo do nosso jeito. E desde criança aprendemos que quem tem pressa, come quente e come cru. Você gosta de comer cru? Você tem que esperar, é ou não é? E Deus também, Ele age no momento oportuno. Quando você ouvir de Deus, ainda não, continua confiando, tenha paciência e não duvide da obra de Deus na sua vida. Porque a obra de Deus na vida dos seus filhos, na vida do seu marido, da sua esposa, na sua situação financeira, até na sua saúde, como é a obra de Deus nas nossas vidas? Boa, agradável e perfeita. Ele vai fazer o que tem que ser feito, ainda que em algumas ocasiões nós vamos ter que aprender a esperar. Seja como for, o que aprendemos no Pai Nosso e em todas as demais orações da Bíblia, o que Deus quer que busquemos é que façamos a sua vontade para o nosso bem. Eu vou fazer 34 anos de casado. E a minha esposa tem uma maneira tão inteligente de pacificar as coisas quando ela e eu estamos em desacordo, estamos discutindo. Porque todo casal, em ocasiões, um pensa de um jeito, o outro pensa de outro jeito. Um quer frango, o outro quer peixe. Um quer pizza, o outro quer pastel. E está tudo certo. Está tudo certo. E quando a gente tem algum conflito, minha esposa termina qualquer conflito
apaga qualquer incêndio quando ela me diz assim: meu amor, eu estou falando isso para o seu bem. Aí já era. Aí eu solto as armas, as pedras, eu abaixo a guarda, porque eu sei que ela está pensando no bem para mim, e por isso faz uma crítica, me alerta, me ajuda a ver coisas que eu não vejo, e assim muito me ajuda nesses 34 anos de casado. Deus é assim conosco. Deus, Ele age do jeito dEle, nos tira coisas, nos faz esperar, nos permite passar por tribulações, nos sacode, nos puxa a orelha, e tudo é para quê? Para o nosso bem. Quando a senhora leva seu filho para tomar uma vacina, uma injeção, é doloroso. O filho não gosta. Qual é a criança que gosta de injeção? Mas se você o levou em algum momento, era para o mal ou era para o bem? Tudo que nós fazemos para os nossos filhos, ainda quando a filha diga: ai mamãe, a senhora está sendo malvada comigo, esse remédio é tão amargo, eu não gosto do sabor desse remédio. Mas você fala o que para a sua filhinha, para o seu filhinho? É para o seu bem. A criança diz: não quero ir para a escola, estou com preguiça, estou com sono. Mas você diz para a criança: você vai para a escola com preguiça, com sono, querendo ou não querendo, porque você só quer o bem do seu filho, da sua filha. Deus é melhor pai que todos nós juntos, e quando Ele diz espera, é para o nosso bem. E quando Ele diz confia em mim, é para o nosso bem. Quando Ele diz faz as coisas direito, é para o nosso bem. Tudo que Deus faz é para o nosso bem, para evitar o pior para nós. Porque como um pai que sofre com seu filho desmiolado, com a sua filha rebelde, Deus sofre com seus filhos também. E esta é a confiança que temos nele. Assim é como devemos confiar nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. É bem verdade que algumas coisas a gente recebe antes e outras coisas a gente vai receber depois. Mas tudo que nós pedirmos, de acordo à vontade de Deus, para o nosso bem, no tempo oportuno, nós receberemos. Você vai encontrar isso na sua Bíblia em 1 de João 5, 14 e 15. Nós vamos viver agora no mês de dezembro, nesse final de ano, a fogueira santa pela alma, pela pessoa, para que em sua vida seja feita uma obra completa, boa, agradável e perfeita. Nós vamos viver essa campanha. Será para a troca das nossas vontades pela vontade de Deus. Senhor, eu às vezes sou rebelde, às vezes eu fico lhe dando ideias do que o Senhor poderia fazer na minha vida. Às vezes eu quero as coisas do meu jeito e quando não acontecem eu fico bravo, eu fico desanimado. Tem gente aqui que já disse até: eu não vou mais para a igreja, porque eu vou para a igreja pedir a Deus que faça as coisas por mim e eu fico esperando e aquilo que eu pedi ainda não aconteceu. Se não aconteceu, ainda vai acontecer. Confie que os planos de Deus para nós são melhores do que os nossos próprios planos. Então nós vamos levar até lá, no jardim, aonde Jesus nos ensinou a dizer: não seja como eu quero, mas como tu queres. Nós vamos levar ali o desejo da nossa alma, mas vamos sujeitar os nossos desejos à vontade de Deus.
Antes de pedir, nós vamos perguntar a Deus. Qual é a pergunta mais importante? Qual é a tua vontade? O que o Senhor quer para mim? Lembrem-se, nós somos o barro e Ele é o oleiro. Ele é o oleiro, nós somos o barro. Não é o barro que escolhe seu formato ou seu aspecto, o seu tamanho, a sua figura. Tudo depende das mãos do oleiro trabalhando no barro. E que Deus seja o oleiro e nós sejamos o barro. E quando escrevermos o pedido, então nós vamos encerrá-lo com as mesmas palavras do Senhor Jesus. O que Ele disse lá no Getsemane: não seja como eu quero, mas como tu queres. Por favor, não é infantil o que nós vamos fazer agora. Vamos repetir isso para instalar na nossa cabeça a oração que tem que ser feita por todos nós nesse fim de ano no Getsemane. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa é a nossa oração. Essa é a fogueira santa no Getsemane nesse fim de ano. Este é o maior sacrifício que nós fazemos, a entrega da própria vontade, se esvaziar de si mesmo. Antes de subir ao altar com os pedidos que nós vamos escrever e trazê-los para serem levados, queimados e as cinzas deixadas lá no jardim do Getsemane, além do pedido, nós vamos preparar o nosso sacrifício, que ao entregar vai representar o nosso tudo, a nossa vida no altar, e nós vamos fazer uma entrega verdadeira, sem fingimento, sem falsidade, sem dúvidas e com total convicção. Eu entrego minha vida, eu entrego meu ser, eu entrego tudo que eu sou no altar do meu Senhor, porque eu sei que a vontade dEle para a minha vida é o melhor. O que Ele vai fazer em mim é uma obra boa, agradável e perfeita. Ele levantou o meu Senhor, o Pai levantou o meu Senhor Jesus, depois de passar pelo Getsemane, depois da crucifixão, depois de tudo que Ele sofreu, o meu Senhor se sentou à direita do Pai, aonde reina para sempre. E eu sei que depois da minha entrega, depois do meu sacrifício, eu verei a Deus em minha vida, a vontade dEle realizada em mim e na minha família. Você tem duas alternativas: fazer tudo o que você tem vontade, ou fazer a vontade de Deus. Essa jovem senhora havia conhecido a igreja desde a infância, cresceu na igreja, conheceu a palavra, mas ela, de rebelde, de desobediente, de cabeça dura, um dia disse: eu vou fazer a minha vontade, e foi fazer sua vontade para preencher um vazio que tinha nela. Sofreu as piores consequências, quase morreu. Mas quando ela decidiu: agora não seja mais como eu quero, mas como tu queres, Deus tomou a vida dela e restaurou tudo. E nós vamos conhecer o seu testemunho agora. Me colocaram dentro de um carro, com um capuz na cabeça. Me levaram para o tribunal do crime. E lá, a minha sentença foi a morte. Eles colocaram gasolina no meu corpo. Eles riscaram. Eu sempre fui uma pessoa muito vazia. Sempre buscava ser feliz, né? Conquistar as coisas para poder tapar o vazio que existia dentro de mim. Eu tinha o melhor trabalho, mas ainda assim ainda era vazia por dentro.
E aí eu falei, bom, vou casar. Casar, né? Vou ser feliz. Vou me realizar. E não fui feliz. E eu falei, bom, já sou casada, tenho trabalho e ainda assim eu não sou feliz. Então eu vou ser mãe. E aí eu engravidei pela primeira vez e aí começou, de fato, a depressão profunda. Aonde eu comecei a beber muito, aonde eu comecei a me envolver com drogas, para tentar tapar aquele buraco que existia dentro de mim. Nessa época, em todas as festas que eu ia, eu bebia, às vezes de ficar caída. E um belo dia, nós fomos para uma comunidade. E nessa comunidade, eu conheci as pessoas do movimento, onde eles me ofereceram um trabalho extra. E nesse trabalho extra eu aceitei, porque eu falei, às vezes, talvez, ali está a minha felicidade. Onde eu me envolvi, comecei a me envolver com o mundo do crime. Seu marido, ele era do mesmo meio ou ele não aceitava esse comportamento seu? Ele não aceitava. Ele não aceitava. Ele conversava comigo, ele me aconselhava. Ele até tentou durante um tempo lutar, só que chegou um tempo que ele cansou. Ele cansou. Ele sempre falou pra mim, o que eu preciso fazer pra você ser feliz? Muitas das vezes, quando eu tava no meu quarto, sozinha, eu falava, eu não sou digna dessa vida, porque eu tenho tudo que qualquer pessoa queria ter. Eu sangrava por dentro. A minha alma, ela sangrava, ela gemia por dentro. Eu lembro como se fosse hoje. Teve uma festa que eu fui. Passou um tempo, eu fui nessa festa, bebi muito, 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 porque naquele dia eu falei, eu já não tenho mais nada para perder. E eu lembro que eu saí dessa festa, que eu tinha brigado, uma discussão, e eu saí andando, e eu falei, agora chega, acabou. Se nem aqui, que eu tinha reconhecimento, que eu era reconhecida pelo que eu fazia, deixava de fazer, acabou, eu não quero mais viver, eu não quero mais essa vida. Aonde eu passei por uma passarela. Nessa passarela, eu lembro que eu olhei para a rua e quando eu fui para me lançar, para me jogar, eu não consegui. Parecia que tinha um bloqueio que não me deixava eu me jogar. E o meu corpo balançava e eu não conseguia me lançar. E eu desci da passarela falando, nem para isso eu presto, Deus. Nem para isso. E eu desci. Quando eu desci da passarela, parou um carro preto, onde saíram vários homens de dentro. Me tacaram dentro do carro e botaram um capuz, um saco preto na minha cabeça. E ali, eles me levaram ao Tribunal do Crime. Mas por que você foi para lá? Devido a uma briga que eu tive na festa, onde eu briguei com um dos donos. E aí, quando eles me levaram para o Tribunal do Crime, a sentença já estava dada. Ele veio e falou, hoje você vai morrer. Aonde eles colocaram vários pneus, eles colocaram gasolina no meu corpo, eles tacaram gasolina no meu corpo. Eu fiquei toda molhada de gasolina. Ali eu tinha certeza que eu ia morrer. Não tem como. Quem já foi no mundo do crime sabe. Não tem como. Você já tinha visto pessoas morrerem assim? Sim. Não tem como você sair do micro-ondas vivo. Eu, toda molhada de gasolina, eu olhei para cima e só saiu uma palavra da minha boca. Perdão. Por que você pediu perdão? Porque eu tinha consciência das coisas erradas que eu tinha feito. Eu nasci na igreja. Eu sabia o caminho. Eu só não queria. Naquele mesmo momento, sem eu saber, a minha mãe estava de joelho, orando por mim. Pedindo pela minha vida. Eu não sabia que estava uma coisa horrível. Eu sabia que ela estava diferente, mas não sabia de tudo que estava se passando, não sabia. Eu sempre fazendo propósito, sempre orando, e não via solução, não via nada acontecer, parecia que nada estava acontecendo.
Aí veio uma fogueira santa, né? Eu fiz uma fogueira santa por ela. Eu pedi ao Senhor que verdadeiramente salvasse a alma. Desci do altar, crendo que algo ia acontecer, porque eu não sabia o que Deus tinha preparado, mas ia acontecer. Foi Deus. Não tem explicação. Foi Deus. Porque eles pegaram o fósforo e literalmente eles riscaram um, riscaram dois, riscaram três. Foram 10 fósforos e nenhum pegou fogo. E o seu corpo coberto de combustível. 100%. 100%. Um dos chefes voltou e olhou pra mim e falou: cara, lá de cima tem algo muito forte pra você. Hoje não é o seu dia de morrer. Vai embora. Aí eles tiraram os pneus de mim, me bateram, me agrediram, ao ponto de eu ficar com vários hematomas. Eles deslocaram meu maxilar. Quando eles me tiraram dali, que eu estava totalmente ensanguentada, eu fui para casa. E eu chegando em casa, o meu esposo me olhou e ele falou: foi por isso que você me trocou? E ali ele foi embora. Eu fui para casa da minha mãe e a minha mãe me ajudou. Minha mãe me deu banho. E depois que eu falei, chorei, ela falou: agora vamos lá na igreja, na Universal. Chegando na igreja, comecei a falar com Deus. Eu nem sabia mais como orar, não sabia nem o que falar. Mas eu comecei a falar: meu Deus, se o Senhor acredita que há jeito pra mim, me mostra. Porque eu não tenho mais nada. Só tem isso aqui, esse resto de vida. Esse resto de pessoa que tá aqui. Eu entendi que estava faltando o principal. Era a base de tudo. Era o Espírito Santo. Aonde eu comecei a fazer os propósitos, comecei a fazer as campanhas, me libertei, me batizei nas águas. Eu lembro que veio uma fogueira santa. Foi muito rápido, porque quando eu fui com a minha mãe para a igreja, estava próximo de uma campanha. E tudo que eu tinha de mais valor não era só o bem material, era sobre mim. Literalmente foi alma por alma, vida por vida. Essa foi a minha verdadeira entrega. Eu subi dando o meu tudo. E quando eu falo meu tudo, é liberando tudo que tinha dentro de mim. O que você falou para Deus no altar? Senhor, isso aqui é tudo que eu tenho. É a minha vida. Eu tô te dando a minha vida. Gasta a minha vida do jeito que o Senhor quiser. Só te peço uma coisa, que o Senhor habite dentro de mim. Porque se o Senhor não habitar dentro de mim, eu não quero mais viver. Que seja feita a sua vontade e não a minha. Ali eu desci do altar. Quando eu desci do altar, me veio uma paz tão grande, mas uma paz tão grande que eu falei assim: meu Deus, eu só queria buscar. E eu lembro como se fosse hoje. Eu recebi o Espírito Santo. Eu lembro exatamente o momento que aquele vazio que eu sentia outrora, ele sumiu, porque ele foi preenchido. O Espírito Santo, quando ele vem por completo. Ele não vem pingadinho, ele vem completo. Ele vem para preencher realmente, porque é do tamanho dele. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu olhei para minha mãe e eu falei: mãe, eu recebi o melhor presente da minha vida. Aí minha mãe: eu já sei, você recebeu o Espírito Santo, não foi? Aí eu: foi, mãe. Passou exatamente, acho que umas 2 a 3 semanas. O meu esposo veio conversar comigo, de lá pra cá.
Meu casamento foi reconstruído. A minha filha, ela não tem uma mãe, ela tem uma amiga. Não, é uma bênção hoje. A família, a minha netinha, meu genro. Cada joelho, cada madrugada, cada lágrima, vale a pena. Nunca desisti, eu nunca desisto. Hoje, o fardo, que antigamente era pesado, não é mais. Hoje o fardo é leve, porque Deus está junto comigo. Fazermos a nossa vontade não é a decisão mais certa, nem mais inteligente. O mais certo, o mais inteligente, o que garante para nós uma obra feita, boa, agradável e perfeita em nossas vidas, é que seja tudo como Deus quer e não como nós queremos. Eu quero buscar o Espírito Santo agora com você, que nesse fim de ano você diz: eu vou fazer o que eu tenho que fazer, eu vou entregar tudo que eu sou, todo o meu ser, toda a minha vida, para que Deus faça de mim o que Ele quiser. Fique de pé, por favor. Depois de tantas lutas, dores e sofrimento, diante de tantos fracassos, lutando contra o tempo, cercado por todos os lados, sem ter um rumo certo, já não há motivos para sorrir, só tem havido pranto. Chame por Ele. Senhor, meu Deus, meu Pai, Ouça agora a minha oração. ouça agora a minha oração. Responda, ó meu Pai. Responda, ó meu Pai, só Tu podes compreender-me. Já bati em muitas portas Já bati em muitas portas e a resposta não me e veio. a resposta não me veio. E agora clamo a Ti, E agora clamo a Ti, pois Tu és verdadeiro. pois Tu és verdadeiro. A vida está sem sentido. A vida está sem sentido. Não compreendo mais nada. Não compreendo mais nada. Senhor, venha ajudar-me Senhor, venha ajudar-me nessa longa caminhada. nessa longa caminhada. Ó Deus, quanto eu preciso Ó Deus, quanto eu preciso de uma resposta Sua. de uma resposta Sua. Inclina os seus ouvidos Inclina os seus ouvidos e responda-me agora. responda-me agora. Ó Deus, quanto eu sofri, Ó Deus, quanto eu sofri, tentando achar um rumo certo. tentando achar um rumo certo. Busquei tão longe aquele Busquei tão longe aquele que esteve sempre tão que perto. esteve sempre tão perto. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, meu Deus, meu Pai, ouve agora a minha oração. ouve agora a minha oração. Responda, ó meu Pai, só Tu podes compreender. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, meu Deus, meu Pai, ouve agora a minha oração.
oração. Ouve agora a minha oração. Responda, ó meu Pai. Só tu podes compreender-me. Quantas vezes duvidamos? Quantas vezes queremos te dar ideias? Ai, Senhor, o Senhor podia fazer assim e assim no meu casamento. Pai Celestial, o Senhor podia fazer assim e assim na minha situação financeira, na minha vida econômica. Nós dizemos, Deus, Pai, Senhor, o Senhor poderia agir assim e assim na vida do meu filho, na vida da minha filha, lá com o meu patrão, lá com os meus clientes. A gente fica querendo dar ideias para ver se o Senhor faz as coisas do jeito que a gente sugere. Mas o Senhor é Deus, fonte de sabedoria. O Senhor não precisa das nossas sugestões. O Senhor sabe o que faz. E nesse fim de ano nos está pedindo confiança, que confiemos em Ti. Então nós soltamos o controle da nossa vida em Tuas mãos, que já não seja como nós queremos, mas como o Senhor quiser. Assim como a moça, a jovem senhora do testemunho, ela dizia, eu sabia o que era certo, mas eu fazia o que era errado. Muitos de nós já sofremos pela mesma razão, mas nós queremos agora entregar a Ti o controle das nossas vidas. Alguns aqui têm vivido com tanto medo, alguns aqui têm vivido com tanta ansiedade, alguns aqui têm vivido com tanta preocupação. E a ansiedade, o medo, a preocupação adoece, enferma, envelhece a pessoa, tira o sono da pessoa, faz a pessoa ficar assustada o tempo todo, na expectativa de que o pior pode acontecer. Mas nós não queremos viver essa vida assim. O mundo está assim. As pessoas consomem ansiolíticos, antidepressivos, calmantes o tempo todo. O mundo está louco, as pessoas estão agressivas, violentas, suicidas. O mundo tem estado assim, a sociedade está enferma, a sociedade está doente, cada um querendo fazer a sua própria vontade. Mas nós, inspirados pelo Teu Espírito, entendendo, nós queremos colocar todo o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos, a nossa vida sentimental, a nossa situação financeira, a nossa saúde. Nós queremos colocar tudo aos Teus pés. Tudo que somos, todos os nossos medos, todas as nossas ansiedades e todas as nossas preocupações, e esperar em Ti, e confiar em Ti, e ter essa paz que o Senhor dá com o Espírito Santo para aqueles que são Teus. Vem, Espírito Santo, encher a todos com a Tua paz. Vem, Espírito Santo, tomar o Teu lugar dentro dos corações que se abrem para Ti. Vem trazer paz nas mentes que focam a vontade do Pai.
Vem, Espírito Santo, amadurecer a igreja. Vem, Espírito Santo, trazer maturidade espiritual a toda a igreja. Vem, Espírito Santo, fazer essa obra que só o Senhor pode fazer em nós. Uma obra boa, uma obra agradável e uma obra perfeita em nossas vidas. Eu sei que o Senhor já começou, mas vem completá-la até o final. Vem fazer a obra toda em nós. Vem, Espírito Santo, encher a todos com a Tua presença. Vem, meu Senhor, encher a todos com a Tua paz. Vem, Espírito Santo, sobre nós neste momento. A fogueira santa será no mês de dezembro, mas o Senhor não precisa esperar para o próximo mês. O Senhor jamais terá que se submeter às nossas agendas, às nossas datas, às nossas previsões, para que o Senhor faça alguma coisa. Nós somos o barro, o Senhor é o oleiro. Nós somos, meu Senhor, matéria-prima em tuas mãos, para que o Senhor faça no teu tempo, do teu jeito, conforme a tua vontade, tudo que o Senhor tiver que fazer em nossas vidas. Nesta oração nós nos entregamos, nesta oração nós nos rendemos. Nestes dias que faltam para terminar o ano de 2025, nós colocamos em tuas mãos todo o nosso ser, toda a nossa pessoa, a nossa alma. Nós colocamos tudo entregues ao Senhor. Vem nos encher com a tua presença. Amigo, amiga, é importante que você abra a boca e você fale com Ele. Não espere a minha oração, fale você com Ele. Se você tiver vontade de dobrar os seus joelhos, você pode dobrar os seus joelhos aí no seu lugar aonde está. Se você quiser vir aqui no altar orar comigo, venha fazer a sua oração próximo ao altar, de pé ou de joelhos, ou se você quer chegar até a parede, até uma coluna, colocar ali o seu rosto e falar com Deus, faça o que você agora precisar fazer, mas desabafe, fala para Ele: meu Deus, do meu jeito só me deu errado, do meu jeito nada deu certo, eu eduquei meus filhos do meu jeito e não foi suficiente, eu tenho tentado levar o meu casamento do meu jeito e não tem sido suficiente, eu tenho trabalhado duro na vida para conseguir alguma coisa e não é suficiente. Meu Senhor, eu tenho tentado ser a melhor pessoa para que a minha vida sentimental ela dê um bom resultado, se resolva essa parte da minha vida e até agora não foi suficiente. Meu Pai, o Senhor sabe do que eu sou, do que eu tenho, as minhas falhas, os meus erros, os meus pecados, os meus defeitos. Eu não posso esconder de mim, de Ti, o que eu sou. Eu não posso esconder de Ti quem eu realmente sou. Mas eu quero Te dizer, Pai, que não seja feita na minha vida a minha vontade, nada do meu jeito mais, nada como eu quero, mas tudo como o Senhor quer. O Senhor sabe os meus pedidos, o Senhor sabe os meus desejos, o Senhor sabe o que eu gostaria que acontecesse, mas Pai, não seja do meu jeito, mas do Teu, não seja a minha vontade, mas a Tua. Eu estou aqui, Pai, como barro na mão do oleiro. Eu estou aqui, Pai, como o Senhor Jesus, lá no jardim da agonia, lá no jardim do Getsêmani. Pai, não seja nada como eu quero, mas como o Senhor quer. O Senhor é mais inteligente do que eu, o Senhor é mais sábio do que eu, o Senhor tem melhor gosto do que eu, o Senhor tem muito mais criatividade do que eu, o Senhor é perfeito, o Senhor é um Pai amoroso que ama os seus filhos e sabe o melhor para mim. Então a minha
parte eu estou aprendendo e eu quero praticá-la. A minha parte eu estou descobrindo agora o que eu preciso fazer e eu estou fazendo. Eu venho me render, eu venho me entregar, eu venho colocar todo o meu ser diante de Ti. Aceita, Senhor, a minha vida. Aceita, Senhor, a minha entrega. Aceita, Senhor, tudo que eu sou entregado a Ti completamente. A minha vida, Senhor, é Tua. Todo o meu ser, todo o meu coração, minha vida, Senhor, é para Ti. Todo o meu ser é Teu. Me aceita, Senhor, no Teu altar. Entregue a sua vida a Ele, amiga. Entregue sua vida a Ele, amigo. Espírito Santo, eu tenho certeza que esta fogueira santa é direção Tua, é inspiração Tua. É o Senhor, Pai, nos chamando para aprendermos a lição do Getsemane. Que nós podemos confiar na Tua vontade, que nós podemos descansar em Ti, que o Senhor vai saber cuidar de nós. E mesmo depois das pauladas, das chicotadas, mesmo depois dos pregos nas mãos e nos pés, mesmo depois dos espinhos da coroa, mesmo depois da lança traspassar o nosso lado, mesmo depois de um último suspiro, quando todos até considerem que estamos mortos, acabados, o Senhor sempre nos levantará, o Senhor sempre nos colocará de pé, o Senhor sempre nos colocará para reinar ao Teu lado direito. Então, meu Pai, os que aprendem a renunciar à sua vontade para se lançarem na Tua vontade e confiarem em Ti suas vidas e seu futuro, comecem recebendo a paz do Teu Espírito, comecem recebendo a paz do Teu Espírito. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, trazer a Tua paz a cada pessoa que renuncia a sua vontade, o seu ego, o seu eu, para fazer o que Te agrada. Aleluia, aleluia. Mostre as suas mãos para Ele. Faz a oração que Jesus fez no Getsemane. Pai, que na minha vida não seja como eu quero, seja tudo como o Senhor quiser. Me dá essa paz, que tem os que são Teus, os que estão debaixo dos Teus cuidados. Me dá esta paz, a paz que vem com o Espírito Santo habitando em mim. Me enche, Pai, com esta paz. Recebe a paz que o Espírito Santo nos dá. A dor dos chicotes não vai ser para sempre. A dor dos espinhos não vai ser para sempre. A dor dos pregos nas mãos, nos pés não vai ser para sempre.
A escuridão da tumba não será para sempre. Depois de tudo, o nosso Senhor se levantou. Depois de tudo, nosso Senhor ressuscitou. Eu não sei quantas tribulações, quantas lutas você pode chegar a ter, mas eu posso te garantir que depois de tudo você se levanta. Depois de tudo você se põe de pé. Depois de tudo, o Espírito Santo te dá vida. E essa vida Ele te dá aqui e agora, desde já, porque Ele não precisa esperar o dia do calendário que a gente programou. Ele não se submete à nossa agenda. Ele está aqui agora. E Ele enche você com a sua presença. Ele enche você com a sua paz. Mas, Espírito Santo, mais da tua paz, mais, Espírito Santo, mais da tua presença, mais, Espírito Santo, mais do teu gozo, da tua consolação. Vem nos encher mais e mais de ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Seja a nossa vida o nosso sacrifício para ti nesse fim de ano. Aonde irei se tu és luz e vida em mim? Tu és o meu motivo, meu precioso amor. Eu busco a tua face, graça e eterno amor, e tudo que agrade o teu lindo coração. Eu venho ao teu altar, sou o sacrifício para poder te agradar e minha vida entregar, e minha vida entregar. Pergunte: aonde irei se tu és? Aonde irei se tu és luz e vida em mim? Luz e vida em mim. Tu és o meu motivo, tu és o meu motivo, meu precioso amor, meu precioso amor. Eu busco a tua face, eu busco a tua face, graça e eterno amor, graça e eterno amor, e tudo que agrade, e tudo que agrade ao teu lindo coração, ao teu lindo coração. Venho ao teu altar, venho ao teu altar, sou o sacrifício, sou o sacrifício para poder te agradar, para poder te agradar e minha vida entregar, e minha vida entregar. Canta a sua decisão para Ele. Venho ao teu altar, venho ao teu altar, sou o sacrifício, sou o sacrifício para poder te agradar, para poder te agradar, minha vida entregar, minha vida entregar. Flui no meu interior, flui no meu interior, com a tua palavra, com a tua
palavra que me alimenta, e me santifica, do amor que deste, eu venho retribuir, e assim tu manifeste, tua vontade em mim, venho ao teu altar, sou o sacrifício, para poder te agradar, minha vida entregar, venho ao teu altar, diga a ele, venho ao altar, sou o sacrifício, para poder te agradar, minha vida entregar, Meu Pai, aceita a nossa vida. Perfeito aqui ninguém é. Uma mulher dizia, eu não vou na sua igreja, porque Deus já tem os escolhidos dele, e eu não estou entre eles. Ela quis me convencer de que a igreja não era para ela, porque ela já tinha feito muitas coisas erradas, e ela não se sentia digna de vir à igreja com tantos pecados que havia cometido. Mas hoje, no testemunho dessa moça, nós vimos que por mais pecadores que sejamos, quando a gente volta, há compaixão, há misericórdia, há perdão, há uma nova chance. O Senhor é o Deus, é o Pai das milhares de chances. E se estamos vivos e respirando é porque ainda há chance. Então aceita o pecador que se entrega. Ele te aceita, minha amiga. Ele te aceita, meu amigo. Só queira ser dele. Só queira servir a ele. Só queira que ele faça a vontade dele na sua vida. Ele perdoa os seus pecados, te aceita e te dá paz. Agora, neste momento, aceite a vontade dele na sua vida, e ele aceita você neste momento. Abrace-o aí no seu peito, abrace-o aí e experimente que ele está entre suas mãos e o seu corpo. Pai, por favor, Pai, abraça cada pessoa. Nós atendemos as pessoas durante a semana inteira. Aqui na minha cabeça ficam passando como um filme os problemas que as pessoas me contam. Fica passando aqui na minha cabeça como um filme a dor, a necessidade, o problema, a aflição, a tribulação de cada pessoa.
mas eu sei que o Senhor tomando o controle e fazendo a tua vontade, cada problema na vida de cada pessoa vai se transformar em um testemunho, e os testemunhos vão te glorificar. Eu tenho certeza que no final de cada luta que cada um está passando, sendo feita a tua vontade, cada um vai levantar o troféu da sua vitória. Então, Pai, abraça essa pessoa que se entrega para fazer a tua vontade, para que prevaleça em sua vida o teu querer e não o querer dela. Então, Pai, faz uma obra boa, agradável e perfeita nas vidas de todos nós neste fim de ano. É o que eu te peço e te agradeço, porque eu sei que vai ser assim. Recebe paz, amiga, recebe força, amigo, recebe direção, sabedoria, recebe a proteção divina e o cuidado de Deus, do Pai Celestial com você. A obra de Deus se completará em nós, boa, agradável e perfeita. A obra de Deus se completará em nós, em nossas vidas e em nossas famílias. Aleluia. E vamos terminar essa busca dizendo a Ele: flui no meu interior, flui no meu interior, com a Tua palavra, com a Tua palavra, que me alimenta e me santifica, do amor que me deste, venho retribuir, e assim tu manifeste, tua vontade em mim, Dirija as suas mãos para o altar e diga: venho ao teu altar, venho ao teu altar. Sou o sacrifício, para poder te agradar, e minha vida entregar, venho ao teu altar, sou o sacrifício, para poder te agradar, minha vida entregar, Pai, seja feita em nossas vidas a tua vontade, não como nós queremos, mas como o Senhor quiser, porque a tua vontade é boa, agradável e perfeita. E vamos descansar em ti, vamos ficar em paz, confiando que os teus planos para nós são melhores que os nossos planos. E quem está de acordo, diga que assim seja. Amém. Te louvamos, te aplaudimos e te glorificamos.